Estatística é algo muito bom, como no futebol, como na vida, a gente olha os números e pode achar várias coisas olhando os números friamente. Só que só olhar o número frio não conta toda a história. Você tem que cavar por detrás muita coisa que acontece. Isso acontece no marketing, isso acontece no futebol, isso acontece em toda a nossa vida, né? Às vezes a gente acabou. O Brasil, o sonho do Hexa foi pro Beleléu numa derrota ridícula para a incrível Noruega, a seleção de 3 Copas do Mundo, que não ia à Copa desde 98, há 28 anos. A maioria das pessoas que vão assistir esse vídeo não estava nem nascida na Copa de 98 e, no entanto, vimos nossa seleção de maneira ridícula, patética, de maneira a perder mais uma Copa do Mundo. E a culpa não é do Vini Júnior, a culpa não é do Ancelotti, a culpa não é do Neymar, a culpa é muito mais, o problema é muito mais profundo. E como disse o Vampeta recentemente, provavelmente piores coisas virão. Amigo. E é isso que nós vamos explorar essa semana, né? Com o olhar da questão de como é que a gente perdeu nossa identidade e como é ruim perder a identidade no nosso trabalho, na nossa vida, no nosso mercado, enfim, tudo na vida. Você tem uma identidade na qual você não pode perdê-la. Se você perder essa identidade por conta de uma moda, por conta de algo que você acha que está dando certo, por conta de algo viral, você acaba se ferrando. Como o futebol pentacampeão do mundo, o futebol que produziu craques, que produziu o Pelé, que produziu, né, seleções como a de 70, a de 2002, está nesse fundo do poço. Como é que a gente consegue chegar a ter ridículos 34% de posse contra a Noruega? É ridículo. É ridículo e eu vou essa semana falar sobre os pontos que levaram a seleção a esta draga que estamos. Eu sou o Vitor, Samurai do COP, já vendi mais R$500 mil com os meus anúncios para os meus clientes. Sou pai atípico, católico e aluno do professor Olavo de Carvalho. E essa semana tentarei mostrar as minhas percepções sobre o porquê que a gente se meteu nesse buraco. Bom, o Rica Perrone, né, um dos únicos caras que eu acompanho mesmo sobre futebol, porque é um dos únicos caras que sabe o que está falando, né, e fala a verdade. Ele falou uma frase que resume basicamente o que está acontecendo, que antigamente a gente perdia aqui igual o Brasil, agora a gente está perdendo igual o europeu. O Brasil simplesmente está jogando uma bolinha, a gente está achando que é o Málaga. O Brasil está jogando uma bolinha como se fosse a Ferroviária, jogando contra o Flamengo, né? O Madureira jogando contra o São Paulo. Esse é o Brasil de Ancelotti. Mas não é culpa do Ancelotti em si. O Ancelotti é isso mesmo, né? O técnico italiano, se você olhar o Milan, se você olhar o Real Madrid dele, campeões da Champions League, jogava assim, por uma bola, jogando atrás e tentando achar uma bola com o cara rápido lá na frente e tentar fazer 1, 2 gols. É isso o futebol do Ancelotti. Só que não é esse o futebol brasileiro. O futebol brasileiro nunca foi assim. O futebol brasileiro nunca foi desta forma. É só você olhar todas as nossas seleções, é só você olhar. Não quer olhar o jogo? Olha os números. O Brasil sempre massacrava os seus adversários. Perdia, mas perdia no contra-ataque. Brasil e Argentina, Copa de 90. A seleção do Lazzaroni, que todo mundo chamava de retranqueira, era a Dunga, não sei o quê, o time burocrático, amassou a Argentina de Maradona. Perdemos, a gente perdeu um caminhão de gols, o Miller perdeu o gol embaixo da trave, o Careca perdeu o gol. E aí o alemão não achou o Maradona simplesmente desfilou no meio campo do Brasil, achou o Canidia e o Brasil foi eliminado. Mas o Brasil perdeu como o Brasil. Na seleção que criticavam de ser burocrática, a seleção de 90. Agora o Brasil está perdendo como europeu. A Noruega passou em campo. O Brasil não conseguiu atacar e não conseguiu defender. Porque se você olhar, tinha um momento do jogo que os noruegueses pareciam que faziam bobinho. Eles estavam parados tocando passes. Parados. Trocando passe até achar o melhor passe para fazer o cruzamento para o Haaland. O Brasil não conseguiu pressionar. O que eu achava que o Brasil faria, né, que era pressionar
a saída de bola, porque os zagueiros deles são fracos, tecnicamente lentos, e eu sabia que eles também não tinham um ataque muito rápido, técnico o ataque deles, mas não é rápido, então eu achava que o Brasil pressionaria a saída de bola para ganhar essa bola rápido e fazer os gols. Teve o pênalti perdido, é uma outra coisa importante, aquele pênalti é pro Vini Júnior bater. Mas o Vini Júnior não importa, ele é o craque, ele é o protagonista, e teoricamente teria que ser o líder do time. É aquele momento que o líder do time pega a bola, põe na cal e bate. Se perder, perdeu. Zico perdeu, pênalti 86. Se perder, perdeu. Acontece. Mas o cara tem que bater. O cara tem que pegar a bola e bater. Foda-se. Mas o Ancelotti, foda-se. É hora do craque, do gênio, do bom, mostrar que ele é o cara. O Vini não mostrou. Só que tudo isso que eu estou falando esconde o grande problema, o problema real que nós temos, na verdade, que vem de um contexto muito mais amplo, envolve questões políticas, questões estruturais, questões de filosofia, de jogo, de estrutura de país mesmo. Alguns pontos que eu passei um dia para refletir isso daí tudo, né, para trazer para vocês essas questões que são importantes. Os craques do Brasileirão são estrangeiros. Os técnicos do Brasileirão são estrangeiros. A base, há muito tempo, perdeu o prumo de fazer jogadores. Nós estamos fazendo jogadores tipo exportação. Jogadores altos, fortes fisicamente, que são taticamente obedientes. Nesse nível, a gente não vai conseguir encontrar mais um Neymar, nem mais um Juninho Paulista, nem mais um Kaká, muito menos um Ronaldo. A gente não vai encontrar esses caras. Porque o futebol brasileiro, pentacampeão do mundo, é o futebol do improviso. É o futebol que saiu da várzea. A molecada saia da várzea, no máximo ia para o salão, do salão para o campo. O drible curto, o drible rápido, a velocidade, o improviso. Essa é a marca do futebol brasileiro. O Nani, o português Nani, ele falou disso. Ele falou o futebol brasileiro perdeu sua identidade. E é verdade. Uma vez, paralelamente a isso, perguntaram, eu acho que pro Agassi, se o Guga deveria, na época que o Gustavo Kirten ainda estava jogando, né? E ele jogava muito agressivamente, e ele se contundia muito. Perguntaram pro Agassi se seria bom pro Guga se ele parasse de jogar assim por causa das contusões, né? Para ele jogar mais maneiro, preservar as contusões. O Agassi falou, se você tira dele a agressividade, você acaba com ele. O tênis do Guga era o tênis da agressividade. Se você tirar isso, ele vira qualquer um. E é o que aconteceu com o Brasil. O Brasil perdeu sua identidade de futebol moleque, futebol maroto. Aquele futebol do moleque franzino que pega a bola no meio de campo e dribla todo mundo, deixa todo mundo para debaixo. O futebol do Ronaldinho Gaúcho. Beleza, precisa de questão física, questão tática, mas isso o cara aprende depois. Na base, dá a bola pro moleque e deixa o moleque se virar. E é no terrão mesmo. Isso acontece no terrão, isso acontece na várzea. Não pega o moleque de 12 anos já querer colocar a escolinha. Não, porque já tem que ter consciência tática, não sei o que. Foda-se a tática, gente, de verdade. Até você chegar no profissional. Ensinar o cara a ser mágico não dá para você ensinar. Tem que deixar o cara aprender a ser mágico. Aí depois você ensina as partes básicas de tática. Que isso é fácil para aprender. E outra coisa, pelo amor de Deus, parem de fazer atacante correr atrás do lateral. Mas o Ryan faz isso e faz bem. Tudo bem, só que ele cansa. O Ryan vai chegar com 26 anos, 27 anos, vai estar cansado de ficar pegando lateral. Não dá, gente. Mas o futebol atual precisa disso. O futebol brasileiro nunca precisou. E tem uma coisa, a gente virou europeu, tomamos o sabugo da Noruega, merecidamente, porque a gente jogou porra nenhuma. Por que a gente não volta às nossas raízes para enfrentar os europeus novamente? Porque os europeus sempre foram táticos, sempre foram fortes, sempre foram defesa fechada, sempre foi assim. Não é novidade isso daí. Você olha lá dos anos 80, dos anos 70, era a mesma coisa. Talvez uma intensidade um pouco menor, mas nossos jogadores têm uma intensidade menor. É tudo assim.
Só que a gente perdeu a nossa diferencial, a gente virou qualquer um. Então não é à toa a gente estar assim. E tem aí, né, além disso, tem a questão política, CBF, Gilmar Mendes, Ginaldo Rodrigues, né, FIFA, tem os livros, né, se você Ricardo Teixeira, João Avelange, né, toda essa herança maldita que nós temos, de toda a corrupção no futebol brasileiro, né, específico, mas assim, no futebol em geral, desde o João Avelange, passando pelo Blatter, agora com o Infantino, porque ninguém, cara, o que aconteceu com o negócio do Trump, velho? Tirar o cartão, cara, isso acontece, você faz pressão no bastidor. No futebol isso sempre aconteceu, no brasileiro e futebol mundial. Você faz pressão no bastidor, você consegue todas as benesses. O que, é que você acha que a Argentina está sendo beneficiada com o Messi? Não é por casais, nós vamos querer o Messi. Foda-se, a Argentina sempre, a AFA sempre teve muita influência nos bastidores políticos do futebol, seja na Conmebol, seja na FIFA. E o futebol brasileiro perdeu isso daí. Mas não estou dizendo que o problema é esse. O problema é que o futebol brasileiro está se envolvendo com política eleitoral também. E está do lado, né, do STF, né, Gilmar Mendes, o filho dele, a CBF Academy, o IDP. Então, assim, cara, tá tudo errado. Tudo errado. E o grande problema é que a gente perdeu a identidade. O problema principal é a perda de identidade do nosso futebol. E quando isso acontece, quando você perde sua identidade, né, seja na vida privada, na sua empresa, no seu negócio, quando você começa a perder sua identidade, você começa a se ferrar. E você começa a meter os paus pelas mãos, você começa a tentar seguir modelos e você segue de maneira mal, porque você não entende o que aquele modelo está dizendo, o que aquele modelo traz de conceito, de raiz, porque você só está olhando a casca, você não está olhando fundamente, porque você não entende, porque está fora do seu escopo, do seu horizonte de consciência. E aí, cara, é só buraco. E a semana eu vou trabalhar vários pontos, né? Falar sobre a base, falar sobre a questão política, falar sobre os empresários, o negócio do futebol que está todo quebrado no Brasil, sobre a questão da imprensa, né? Porque o Ancelotti está lá por causa da imprensa, valorizar os técnicos brasileiros, sendo que nós somos pentacampeões com técnico negro. A gente está tendo o primeiro técnico estrangeiro e não está sendo bom. Não está sendo bom. Se você está gostando do Ancelotti, não estou dizendo que o Ancelotti é ruim, estou dizendo que o trabalho dele não é bom. Não encaixa, cara. Não encaixa, não encaixa. Não encaixa. O futebol brasileiro é um futebol ofensivo. O futebol brasileiro, eu prefiro perder de 1-0, dando 10 chutes no gol, pressionando, do que ganhar de 1-0 ou empatar numa retranca desgramada. E a gente acha essa bola e faz o gol. É o futebol que eu odeio, cara. E o brasileiro odeia, porque a gente, nosso futebol é o futebol de ataque. A gente não tem o futebol de defesa. Então, meus amigos, o buraco é mais embaixo e eu vou falar disso essa semana. Então, se você quiser já ouvir, dá like nesse vídeo, siga este canal, que essa semana nós iremos falar muito sobre essa questão e como isso também pode repercutir na nossa vida e no nosso negócio. Gente, muito obrigado. Fui.